Boa tarde a todos. Pediram que eu fizesse uma aula sobre trigonometria. Então, antes de tudo, vamos ver o que é trigonometria, né? A origem da palavra trigonometria, né? A trigonometria, ela originou aqui, eu tenho 3 radicais gregos aqui, né? 3, gono, ângulos, metria, medida. Então, 3 medidas de ângulos, né? Bom, nós vamos trabalhar agora com o triângulo retângulo, famoso, né? Então, famoso por quê, ó? Eu tenho o triângulo retângulo, onde tem um ângulo de 90 graus. À frente dele, turma, eu tenho a hipotenusa, que também pode ser determinada como o lado maior do triângulo retângulo, né? Determinada por A. Ao lado, eu tenho cateto B, vou chamar de cateto B, e cateto C. Com essas 3 situações, eu faço aí a primeira fórmula, né, famosa, aí, que é o Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Bom, o que eu tenho quando eu vou estudar esses 3 triângulos? O que eu preciso saber, né? Se o meu ângulo de estudo for o C, ó, eu tenho aqui, à frente do ângulo de estudo, eu tenho o famoso cateto oposto. Automaticamente, o cateto adjacente, né? Adjacente ao ângulo de estudo. Portanto, se o meu ângulo de estudo for o A, à frente, cateto oposto. Ao lado, adjacente. Percebam que a hipotenusa, ela não sai do lugar. Quem muda são apenas os catetos. Bom, feito isso, nós vamos ter ali as relações fundamentais, né? Quais são as relações fundamentais que eu tenho, né? Como eu disse, se eu tô aqui, eu partir deste ângulo, eu tenho o cateto oposto. Se eu tiver oposto à hipotenusa, eu tenho seno. Meu seno é cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E eu vou precisar apagar a luz aqui. Nós temos a tangente, né? Que nada mais é que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Turma, feito isso, como eu disse, é o estudo de 3 ângulos, né? Um é o retângulo que eu já sei que tá lá. Os outros eu vou achar, ok? Bom, para isso, gente, existe uma tabela dos ângulos especiais, né? Então, vamos lá. Quem são esses ângulos especiais? Então, vamos lá. Seno, cosseno e tangente. O que eu vou fazer, gente, ó? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4.
raiz quadrada, raiz quadrada. Olha lá. Tô fazendo a prova, não tenho. Tudo dividido sobre 2. Então, vamos lá. 0, raiz de 0 é 0. 0 dividido por 2, 0. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2 sobre 2 fica raiz de 2, eu não vou extrair. Raiz de 3 sobre 2 fica. Aqui vai ficar 2 sobre 2, que é 1. O cosseno, nós vamos fazer o inverso. Eu nem preciso de nada, ó, inverso. 1, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é o mesmo do seno, meio e 0. O que acontece com a tangente? A tangente é seno dividido por cosseno. Portanto, 0 dividido por 1, 0. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Isso, vamos fazer aqui ao lado, só para nós entendermos essa tabela, para que na hora de um vestibular, de um concurso, eu não preciso ficar procurando, né? Então, eu tenho aqui, ó, meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Meio permanece vezes 2 raiz de 3. Simplifiquei. 1 raiz de 3. Racionalizei. Olha lá. Raiz de 3 sobre 9. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Esse, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, hora que eu inverto, cancelo, sobrou raiz de 3. 0 dividido, 1 dividido por 0, em matemática não existe. Portanto, é a nossa tabela. Bom, para concluir isso daqui, eu vou exemplificar agora usando esses termos. Então, vamos pensar aqui que eu tenho aí um pinheiro, né? Tá chovendo bastante. Aí caiu um raio, quebrou o bichinho. Vamos lá. Eu tenho aqui XY. Ó, meu ângulo reto. Ó, meu ângulo de estudo aqui, ó. E daqui ao pinheiro, eu tenho aqui 10 metros. Vamos falar que é 10, ok? Bom, tudo vai depender de onde eu olho. Se eu olhar para o ângulo de estudo, esse é quem? Meu cateto oposto. Automaticamente, esse é o meu cateto adjacente. E aí, jovens, o que nós achamos com cateto oposto e adjacente? Tangente. Então, eu tenho a tangente de 30 é igual. Tangente de 30, olha a minha tabelinha lá, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Duas, fração com uma igualdade, razão. Multipliquei, vamos lá. Eu tenho 3y, 10, raiz de 3. Y, 10 raiz de 3 sobre 3, valor de y. Como que eu acho x? Quem é meu x? Se o meu ângulo reto tá aqui, meu x é quem, jovens? A minha hipotenusa. Tá, se eu tenho hipotenusa e cateto adjacente, quem eu acho? Cosseno. Olha lá. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30, venha na tabela. Raiz de 3 sobre 2. 10x. Olá.
Multiplicamos. O que eu tenho aqui? Raiz de 3x é igual a 20. X, 20 raiz de 3. Tenho que racionalizar, porque a raiz de 3, 20 raiz de 3 sobre 3. Se eu quero a medida do meu pinheiro antes do terremoto, né, antes aí do raio, é somar o x e o y, né? Então vamos somar aqui, que eu não queria apagar, mas vamos somar aqui. Então meu pinheiro total vai ser 20 raiz de 3 sobre 3, mais 10 raiz de 3 sobre 3. Portanto, meu pinheiro total é quanto? 30 raiz de 3 sobre 3. 30 dividido por 3, 10 raiz de 3. Bom, turma, eu espero ter ajudado vocês, né? Estou à disposição de todos, tá? E até a próxima. Um beijo para cada um.